Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao deputado Zé Ramalho que secretarie os trabalhos de hoje, fazendo a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Deputado Benício. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Daniel Marques. Presente. Daniel Marques de Planaltina, sempre presente. Deputado Edmar Pirineus, está no Muquem. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauê, ausente. Deputado José Edmar Cordeiro, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, deputado Luiz Estevão, ausente. Deputado Filipelli, presente. Deputada Maninha, ausente. Eu vou encerrar a sessão, viu, filho? Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, Presente. presente. Chega mais 3 aí, senão vai ter que encerrar. Vou encerrar. Se você acabar a chamada aí e não tiver quórum. Encerra a sessão, isso aqui não está valendo nada mesmo, não está resolvendo nada, só. É só você encerrar a chamada aí e me passar. Você pega seus projetos, tá só Isso aqui, o horário de começar isso aqui é 9 horas, né? Ô César, o horário de começar isso aqui é 9 horas. A gente já começa às 9h30. Quer dizer, são 9. Depois daqui aumentar o salário do deputado, isso aqui eu acho gozado. Deputado Benício Tavares, presente. Não tem, Zé. Um ainda. 6. Não, tem 7 comigo. 7 comigo. Deputado Vasnir Derrori, ausente. Deputado Xavier, Fazer a chamada umas 4 vezes aí, para ver se ausente. Deputado Zé Ramalho,
Presente. Vai encerrar. É um jeito. Deputado Geraldo Magela. Ausente. Quanto? 14, 7, 7. 7. Foram salvos pelo gongo, viu? Porque eu... Deputado Miqueias Paes. Presente. Deputado Geraldo Magela Pereira. Presente. Estão presentes 9 deputados, há quórum, portanto, para discussão. Declaro, então, aberto o pequeno expediente e convido para comunicado de líderes o deputado César Lacerda. Não querendo fazer uso da palavra, convido o deputado João de Deus. Indago ao deputado César Lacerda se ele gostaria de fazer uso da palavra como líder. Muito obrigado, deputado. Deputado João de Deus. Não estando presente, indago ao deputado Zé Ramalho se gostaria de fazer uso da palavra como líder do PDT. Abrindo mão, convido a deputada Maninha. Não estando presente, convido o deputado Miqueias Paes. Vai falar, Miqueias? Senhor presidente, senhores deputados, muito rapidamente gostaria de fazer uso da palavra, apenas para reforçar uma matéria que foi citada hoje no Correio Brasiliense, a respeito da questão dos postos de gasolina. Tramita nessa casa já há alguns meses um projeto em que pretende, pelo menos por um período, impedir que seja instalado no Distrito Federal a utilização de bombas de autosserviço nos postos de gasolina. Entendemos, sim, que a tecnologia ela tem avançado velozmente, tem criado uma série de vantagens para a sociedade, mas a gente não pode permitir, pelo menos momentaneamente, que esse processo tecnológico venha colocar na rua algo em torno de 4.000 funcionários. Seriam 4.000 novos desempregos que estaríamos permitindo no Distrito Federal. Entendemos que a tecnologia ela é um avanço, ajuda, mas ela não pode surgir para causar um caos social significativo. Por isso entendemos a importância desse projeto, já temos conversado, os sindicatos têm conversado com vários parlamentares, partidos já têm se colocado favorável ao projeto. Apenas faço a utilização da palavra, apenas para reforçar a importância que esse projeto tem para o Distrito Federal na questão do trabalho e, ao mesmo tempo, solicitar o entendimento e a compreensão no momento oportuno para que a gente possa agilizar a votação do referido projeto. Eu gostaria de agradecer, com certeza, a compreensão de todos os deputados. Convido o deputado Jorge Cauí para assumir a presidência, na medida em que também convido o deputado Luiz Estevam para fazer uso da palavra como líder do PMDB. Assume aqui. Você vai falar? Não. Como líder, não. Eu não vou falar, não. O Tadeu vai usar o horário. Quem é que ele já chamou aí? Senhor presidente, senhores deputados, ocupando esse horário de liderança do PMDB, falando em nome de todos os deputados do PMDB, gostaria de manifestar aqui 2 pontos principais, focalizar 2 aspectos principais. O primeiro aspecto, com relação a esse fantasma que ronda todos os frentistas dos postos aqui em Brasília. Logicamente, tentando-se denominar como uma inovação, como um progresso, tenta-se instalar e implantar o sistema self-service, que, além
de ser completamente contra a própria cultura dos hábitos do Brasil de forma geral, e em Brasília, de Brasília de forma particular, ele se implantado de forma não pensada, de forma não programada, não projetada, seria com certeza um outro grande desastre em Brasília. Por quê? Provocaria imediatamente, no mínimo, 3.600 demissões de frentistas. Exatamente uma categoria que hoje tem conseguido abrigar, ajudar a equacionar o problema do desemprego tão grave em Brasília. E principalmente por ser um tipo de atividade que consegue abrigar diversos tipos de trabalhadores de diversas áreas, sem exigir maiores especializações. Então, queria manifestar aqui, inclusive, deixar registrado, deputado Miquel Paz, que PMDB vê com grande preocupação essa tentativa de implantação de self-service, que, na verdade, estaria apenas atendendo as grandes distribuidoras, deformando completamente o mercado de Brasília e provocando um enorme desemprego em todo o Distrito Federal. Gostaria também aqui de manifestar a solidariedade do PMDB, todos os seus deputados, com relação ao momento hoje vivido pelos caminhoneiros da Nova Cap. Novamente, estamos presenciando a angústia e a aflição daqueles trabalhadores. São aproximadamente 170 caminhoneiros, que hoje, precisamente hoje, completam a 8ª quinzena sem pagamento. Ou seja, 4 meses sem pagamento do seu trabalho. É impossível que um governo que impunha a bandeira e o nome dos trabalhadores possa submeter uma categoria que, às duras penas, enfrenta a própria adequação do país num novo plano econômico. E, além disso, impõe um atraso de 8 quinzenas, perfazendo 4 meses de caminhoneiros sem recebimento dos seus pagamentos, provocando, inclusive, conforme depoimento ouvido há minutos atrás, de diversos deles na Nova Cap, a venda, inclusive, de pneus, que tinham sido trocados, que tinham sido comprados para os seus caminhões, venda de telefones, de eletrodomésticos de diversas casas, para que consigam manter, com muita dificuldade ainda, a sua única forma de sobrevivência, a sua única forma de trabalho. Queria deixar aqui registrado, então, esses posicionamentos do PMDB. Obrigado. Pela ordem, deputado César Lacerda. Eu quero elogiar aqui o pronunciamento do deputado Tadeu Filipelli, um pronunciamento de estadista, sóbrio, honesto e sem essas maquinações de forjar estado de coisas para pressionar. Hoje eu vejo aqui em Tadeu Filipelli um dos principais deputados nessa casa no sentido sério de fazer política. Obrigado. Convido o deputado Marcos Arruda, ainda no comunicado de liderança, a ocupar a tribuna. Não estando presente, convido a deputada Lúcia a ocupar a tribuna. Não está presente. Há expediente sobre a mesa. Peço ao secretário que proceda à leitura. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão dispõe sobre medidas de proteção à espécie arbórea situada na SQS 406 RA1 e da outras providências. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão dispõe sobre medidas de proteção a um conjunto de espécies arbóreas situadas na SQS 107 RA1. Projeto de lei do deputado Varnir de Roure dispõe sobre a utilização de veículos particulares nos exames destinados à expedição da Carteira Nacional de Habilitação. Projeto de lei do deputado Varnir de Roure altera a redação do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 1139, de 10 de julho de 96. Projeto de lei do deputado Varnir de Roure cria a Escola de Música do Guará e dá outras providências. Projeto de lei do deputado Marcos Arruda autoriza o governo do DF a reduzir as alíquotas do ICMS de 17,25%, atualmente praticadas, para 7% nas operações internas e externas dos atacadistas e distribuidores de produtos industrializados e comercialização no comércio varejista com inscrição nos estados. Projeto de lei do deputado Marcos Arruda
torna obrigatório o uso de máscaras de proteção do aparelho respiratório dos trabalhadores que executam o serviço de lavagem geral de veículos e dá outras providências. Projeto de lei do deputado Filipelli dispõe sobre a concessão de incentivos à comunidade do DF para execução de obras ou serviços de interesse público ou coletivo. Projeto de resolução, autor mesa diretora, dispõe sobre o preenchimento de vagas e o exercício de servidores na CLDF. Moção do deputado Luiz Estevão, solicita providência ao Poder Executivo do DF para a colocação de quebra-mola na QI 9, em frente ao Bloco L, Lago Sul, RA 16ª. Moção do deputado Filipelli, reivindica providências do Poder Executivo no sentido de promover a revisão do parcelamento dos lotes localizados entre a Avenida Contorno e a Rua das Petúnias, no DVO, Região Administrativa Gama, RA 2. Moção do deputado Marco Lima, reivindica ao Departamento de Trânsito DETRAN a adoção das medidas necessárias à realização de exames de habilitação na cidade satélite de Sobradinho. Moção do deputado Odilon Aires, reivindica a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos a instalação de caixa de coleta de correspondência na quadra 206 do Recanto das Emas, RA 15ª. Moção do deputado Jorge Cauê, reivindica a Administração Regional do Núcleo Bandeirante, RA 8, a construção de quebra-molas ao longo da Avenida do Contorno, situado naquela satélite. Moção do deputado Manuel de Andrade, solicita providência ao governo do DF no sentido de ampliar o atendimento da linha de ônibus da 3 Norte e da 3 Sul e outras que atendam ao assentamento. Moção do deputado Renato Rainha, reivindica e reitera ao ilustríssimo senhor administrador regional de Taguatinga providências urgentes no sentido de efetuar a limpeza e o tapamento dos buracos nas ruas internas daquela satélite. Moção do deputado Renato Rainha, reivindica e reitera ao ilustríssimo senhor administrador regional de Ceilândia providências urgentes no sentido de efetuar a limpeza das ruas internas e avenidas daquela satélite, bem como o tapamento dos buracos. Moção do deputado Odilon Aires, reivindica ao Poder Executivo, através do DETRAN e da Administração Regional do Guará, RA 10, providências visando a colocação de redutor de velocidade quebra-molas na entrada do conjunto B da QS 5 Guará 1. Requerimento do deputado Luiz Estevão, requer a retirada do projeto de lei número 889/95. Requerimento do deputado Luiz Estevão, requer a retirada do projeto de lei número 1984/96. Requerimento do deputado Vazinho de Rore, requer a tramitação conjunta dos projetos de leis número 770/95, 822, 823, 824, 826 de 95 e 1336/96 e 1351/96. Requerimento do deputado Renato Rainha, requer a tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 1615/96, que fixa no local em que se encontra a área que especifique e dá outras providências. Requerimento do deputado João de Deus Carvalho. Senhor presidente, solicito o apensamento para a tramitação conjunta dos projetos de lei número 1517/96 e 1518/96. Requerimento do deputado João de Deus. Solicito o apensamento para a tramitação conjunta dos projetos de lei número 1547 e 1554/96. Requerimento do deputado João de Deus. Solicito o apensamento para a tramitação conjunta dos projetos de lei número 1413/96 e 1722/96. Requerimento do deputado João de Deus. Solicito o apensamento para a tramitação conjunta dos projetos de lei número 1267/96 e 1301/96. Requerimento do deputado João de Deus. Solicito o apensamento para a tramitação conjunta dos projetos de lei número 1846/96 e 1851/96. Requerimento do deputado João de Deus. Solicito o apensamento para a tramitação conjunta dos projetos de lei número 1829/96 e 1831/96. Requerimento do deputado João de Deus. Solicito o apensamento para a tramitação conjunta das indicações números 707/96 e 709/96. Moção do deputado Renato Rainha, reivindica ao excelentíssimo senhor presidente do Banco do Brasil
a instalação de caixa eletrônico 24 horas nas dependências do Teatro Nacional de Brasília. Moção do deputado Renato Rainha. Reivindica ao excelentíssimo senhor presidente do Banco de Brasília, SA-BRB, a instalação de caixa eletrônico 24 horas nas dependências do Teatro Nacional de Brasília. Moção do deputado Renato Rainha. Reivindica ao excelentíssimo senhor presidente da Telebrasília a instalação de um orelhão na CND 6, lote 11, em frente à loja 1, em Taguatinga Norte, RA 3. Moção do deputado João de Deus. Reivindica providência junto ao Poder Executivo do Distrito Federal para a instalação de um posto policial na EQS 204/404, Sul, Região Administrativa 1, Brasília DF. Moção do deputado Vazinho de Rore. Cumprimenta a Convenção Batista do DF pela realização de sua 37ª Assembleia. Projeto de lei do deputado Vazinho de Rore. Estende aos ocupantes da carreira de administração pública lotados e em exercício na Secretaria da Fazenda e Planejamento os percentuais das gratificações que mencionem e da outras providências. Projeto de decreto legislativo do senhor deputado Vazinho de Rore. Concede o título de cidadão honorário de Brasília ao escritor Jorge Amado. Moção do deputado Vazinho de Rore. Formula aplausos e parabéns à Divisão Regional de Ensino do Gama pela criação e pelo lançamento do programa Minha Escola, um cartão postal. Luiz. Acabou? Luiz. Acabou? João. Pede dispensa dessa leitura aí. Para aí, deixa eu ler primeiro. Senhor presidente, solicito de Vossa Excelência... Um minuto, por favor. Ata da 85ª sessão ordinária, realizada em 3 de agosto de 96. Conceda a palavra ao deputado João de Deus. Eu solicito de Vossa Excelência a dispensa da leitura da ata e dar como lida. Está concedido. Passemos ao comunicado de parlamentares. Convido o deputado João de Deus. Dispenso. Lúcia de Carvalho, deputada Lúcia Carvalho, para a tribuna. Dispensado. Tadeu Filipelli. Comunicado de dispensa também. Deputado Luiz Estevam. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, com muita preocupação, vemos hoje notícia estampada na primeira página do Correio Brasiliense de que o GDF pode atrasar o salário do mês de setembro dos servidores do Complexo Administrativo do Distrito Federal. Essa notícia, evidentemente, é uma enorme nuvem de preocupação que se abate sobre toda a nossa cidade. Em primeiro lugar, porque os servidores já estão no limite do seu sacrifício. Não tiveram aumento de salário durante todo o ano de 1996, desde o mês de janeiro não recebem o ticket de alimentação, não tiveram o adiantamento de salário, o adiantamento do 13º salário no mês de junho, como foi sempre praxe de todos os governos do Distrito Federal, prejudicando, portanto, o gozo de suas férias naquele período, e agora se veem ameaçados por esta notícia, lembrando ainda que não é a pior. Quer dizer, se o governo diz que não vai pagar o salário de setembro, como é que fica o pagamento, por exemplo, do 13º salário no fim do ano? Portanto, é preciso efetivamente que se tenha uma compreensão clara da situação de caixa do governo do Distrito Federal. Porque, paradoxalmente, na mesma matéria, diz o secretário de Fazenda que este ano, em comparação com o ano passado, houve um aumento de 170 milhões de reais na arrecadação do Distrito Federal. E eu repito aqui, em apenas 7 meses, um acréscimo de 170 milhões de reais em relação ao igual período do ano passado. E aí cabe a pergunta óbvia: se não houve aumento de salários este ano para os servidores, se os investimentos em obras estão precários, se as obras do orçamento participativo, conforme jornal distribuído aqui no primeiro semestre, praticamente não haviam se iniciado até o final do mês de junho, a pergunta que fica: o que foi feito desse acréscimo de receita do Distrito Federal? Para onde foram os 170 milhões de reais, já que, em junho do ano passado, o adiantamento do 13º havia sido pago, o ticket de alimentação vinha sendo pago, portanto, despesas que eram pagas pelo GDF no ano passado deixaram de ser pagas no primeiro semestre.
provocando, portanto, uma economia razoável, economia, lamentavelmente, às custas do calote e do sacrifício do servidor. O que nós vemos é que o governo não consegue explicar o que faz com o dinheiro que recebe. Falta de recursos? Não pode ser. O próprio secretário de Fazenda, na sua entrevista de hoje, desmente essa tese, apesar do empobrecimento da população do Distrito Federal. É preciso que se diga que o governo está caminhando por uma situação que é uma espiral negativa, na medida em que corrói o poder aquisitivo dos servidores, na medida em que deixa de conceder o adiantamento do 13º, ameaça os servidores com o não pagamento do salário de setembro, evidentemente, provoca uma expressiva redução na capacidade de consumo do servidor público do Distrito Federal, fazendo com que o comércio venda menos e, em consequência disso, caia também a arrecadação de tributos. Lamentavelmente, o que nós não conseguimos ver com clareza é o que o GDF faz com seu dinheiro, já que o balancete fechado pela própria Secretaria de Fazenda até o dia 31 de julho demonstra que houve um superávit nas contas do Distrito Federal até 31 de julho de cerca de 78 milhões de reais. Cabe a pergunta. Infelizmente, não tenho conseguido obter a resposta. Espero que os deputados da bancada governista consigam maior sucesso nessa pergunta que toda a população do Distrito Federal faz. O que foi feito desse excesso de arrecadação de 170 milhões de reais? O que foi feito? O que foi feito do dinheiro economizado, entre aspas, com o calote do ticket de alimentação e também com o não pagamento de qualquer aumento ou do adiantamento do 13º? Para terminar, senhor presidente, eu quero aqui registrar que, para minha grande alegria e satisfação, ontem, por determinação do Procurador-Geral do Distrito Federal, foi aberto um inquérito interno, uma sindicância interna, que já está nas mãos do Corregedor-Geral daquele órgão, para apurar as mentiras ditas pelo promotor Guilherme Fernandes Neto a respeito de supostos documentos que teriam lhe sido encaminhados por alguém do meu gabinete ou de um inexistente e fantasioso diálogo que teria sido travado por mim com ele. Hoje, pretendendo me responder no Correio Brasiliense, alega ele que quando estava em reunião com a diretoria da CAESB, eu teria interrompido a reunião para tratar do assunto de eventuais irregularidades na empresa. Nada mais falso, nada mais mentiroso, irresponsável, leviano e cafajeste. O que houve naquela reunião? Os servidores da CAESB queriam assistir à reunião havida entre a promotoria e a diretoria da empresa, já que naquela reunião estava se decidindo o futuro de 354 servidores que tinham feito concurso na CAESB, mas que lamentavelmente estavam sendo ameaçados de demissão. Todas as audiências realizadas pela Procuradoria têm obrigatoriamente que ser públicas. Não pode haver nenhuma sessão, nenhuma audiência secreta naquele órgão. Daí a razão de eu ter interrompido a reunião e ter cobrado do promotor que cumprisse a lei, que admitisse a presença dos representantes do sindicato dos servidores da CAESB, que têm legalmente o direito de assistir a essas reuniões. Felizmente, a verdade está chegando, com a determinação do Procurador-Geral de determinar a abertura do competente inquérito. E tenho certeza que muito em breve vamos desmascarar esse farsante, esse falsário, esse mentiroso. Muito obrigado. A Vossa Excelência fale no microfone, por favor. Senhor presidente, Com a palavra, deputada Lúcia. eu gostaria de utilizar meu horário de liderança para responder algumas perguntas que foram feitas em relação às ações do governo. Deputada, ele não dirigiu nada a Vossa Excelência? Como líder do governo, em geral, é hábito dos presidentes das mesas que estão na Câmara de me permitir falar, por último, até para responder questões A levantadas Vossa pelos Excelência está parlamentares. inscrito, vai ser a próxima chamada. Obrigada, senhor presidente. Seguindo aqui a comunicado de parlamentares, convido o deputado Cafu para a tribuna. Convido o deputado Manuel de Andrade. Não, se passar, eu não vou esperar para depois, deputado. Deputado Geraldo Magela. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero
abordar duas questões aqui. Muito me estranha ouvir parlamentares desta casa vir falar sobre a preocupação do atraso dos salários dos servidores. Porque isso, de fato, passa como uma falsa preocupação. Porque tudo que é para que o governo possa arrecadar mais, possa ter mais recursos, alguns parlamentares desta casa fazem tudo contra. Tudo que é para gerar despesas para o governo, alguns destes parlamentares desta casa fazem tudo a favor. Ou seja, para trazer dinheiro para os cofres do governo, não se pode trazer. Inclusive, jogando o governo do Distrito Federal contra a União para impedir que a União faça os repasses que deveria fazer. Tudo que é para arrecadar, se trabalha contra. Nós agora estamos com dificuldade porque o governo federal não faz os repasses no montante que deveria fazer. A folha de pagamento da União gira por volta de 130 milhões. E o governo federal tem repassado por volta de 100 milhões, gerando um déficit da folha de pagamento federal de mais de 30 milhões. E nós, até agora, ao contrário de governos como o do estado de Goiás, que não é do nosso partido, não estamos atrasando os salários. E se vier a ser atrasado, será pelas dificuldades que o governo vem enfrentando e dificuldades muitas vezes criadas por parlamentares e partidos desta casa. Quero dizer também que é impossível voltar a falar sobre Planaltina. É impossível. Eu hoje quero falar de duas coisas de Planaltina. A primeira é que no passado, o deputado João de Deus e deputado Adão Xavier e outros deputados, o governo passado decidiu passar o trator em cima das casas do bairro Nossa Senhora de Fátima. E passou. Muitas vezes passou até com pessoas dentro da casa. E hoje nós vimos pessoas vir aqui falar contra a demolição, quando nós sabemos que é uma fábrica de invasões no Distrito Federal, muitas vezes motivada por parlamentares desta casa, muitas vezes organizada e até financiada por parlamentares desta casa. E no passado não. O governo passou o trator em cima de casas de pessoas que tinham 30 anos do bairro Nossa Senhora de Fátima. Para quê? Ninguém sabe. Ninguém sabe para quê. Porque o bairro Nossa Senhora de Fátima existia antes de Brasília existir. E o governo tentou impedir que aquelas pessoas permanecessem ali. Mas não. As pessoas resistiram e agora o governo está instalando energia elétrica no bairro Nossa Senhora de Fátima e será inaugurada na segunda-feira. Eu sei que pode desagradar a muitos, porque prefeririam derrubar mais casas, prefeririam acabar de vez com o bairro Nossa Senhora de Fátima, ao contrário do que nós estamos fazendo, que estamos prestigiando aquela população. Agora, senhor presidente, eu não posso deixar também de me referir à matéria que o Correio Brasiliense traz hoje, do promotor, que reafirma todas as publicações que fez. Eu já tinha dito aqui outras vezes, nós não tínhamos como dar nomes quando não sabíamos dos nomes. Agora, o promotor vem a público, vem à imprensa fazer reafirmações que eu acho que elucida bem o quadro dos interesses que foram explicitados em Planaltina, na questão da barragem do Fumal. E aí, senhor presidente, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu não tenho razão alguma para duvidar do promotor. As coisas estão ficando absolutamente claras. E ao ficarem claras, nós vamos sabendo quem de fato é inimigo da população de Planaltina, quem de fato queria embargar aquela obra. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao deputado Marcos Arruda. Pela ordem, a palavra. Eu gostaria, Daniel Marques. pela ordem, só esclarecer
ao deputado Geraldo Magela, que não conhece bem a realidade da coisa lá em Planaltina, que no bairro Nossa Senhora de Fátima deu origem à Vila Nossa Senhora de Fátima. Todas as famílias que tinham no bairro Nossa Senhora de Fátima foram transferidas, isso pode ser provado, para a Vila Nossa Senhora de Fátima. Foram mais de 500 famílias. As casas que foram derrubadas depois de desocupadas e pela CAESB, porque aquilo ali é uma área que vai ser construída uma usina de tratamento de esgoto de Planaltina. Sou favorável, inclusive, à manutenção daquelas famílias dali, caso a CAESB libere uma parte da área e mantenha a outra para a construção da usina de tratamento de esgoto. Portanto, não houve derrubada de casa dessa forma que vem sendo feita em outros setores aqui do Distrito Federal. Ela foi feita, as famílias transferidas, e tem mais de 500 famílias para comprovar o que estou te dizendo, foram transferidas para a Vila Nossa Senhora de Fátima. Inclusive, tem o mesmo nome do bairro Nossa Senhora de Fátima. Muito obrigado, senhor presidente. A Vossa Excelência devia ter pedido um direito de resposta, interferiu diretamente. Convido o deputado Marcos Arruda a ocupar a tribuna. Deputado Marcos Lima. Deputado Adão Xavier, a ocupar a tribuna. Deputado Odilon Aires. Antes, porém, eu passo a presidência ao deputado Geraldo Magela. Deixa eu falar primeiro. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, ontem, na imprensa local, estampava um gasto com publicidade do governo do Distrito Federal por volta de 3.400.000 reais. O jornal traduzia ali um custo de publicidade para 3 meses. Mas, no decorrer do ano de 1996, isto é, do dia 1º de janeiro de 96, ou melhor, do mês de janeiro, do final de janeiro, porque a despesa empenhada não é empenhada no dia 1º de janeiro. Aliás, do mês de fevereiro até 13/8 de 96, o governo do Distrito Federal gastou em propaganda e publicidade R$ 6.114.487,96, gastando tão somente com a propaganda, campanha de estímulo à arrecadação, a nota legal, o governo do Distrito Federal já gastou mais de R$ 1 milhão de reais, gastando na campanha de estímulo à arrecadação R$ 971.500,92 e em outras despesas da mesma natureza para a mesma propaganda, R$ 215.802. Publicação de ontem do CIAF. Então, o governo que tem uma propaganda de arrecadação e que gasta mais na publicidade do que na arrecadação, este governo é um governo criminoso, é um governo perigoso, é um governo que não tem noção de custos, é um governo que não tem noção de custo-benefício de uma propaganda de publicidade. Eu lamento muito porque essas despesas, você poderia hoje, no mínimo, comprar 382 viaturas para a Polícia Militar. Poderia ainda mais, comprar 50 ônibus para a TCB. E o governo aplica o seu dinheiro, o dinheiro do povo, para registro de publicidade enganosa e mentirosa. Por outro lado, senhor presidente, eu quero registrar que na nossa cidade que moro, nós vamos fazer um movimento, uma campanha de repúdio e de impedimento da cobrança do pedágio para o Parque da Cidade. O Parque da Cidade é um parque popular que atende a todas as camadas da sociedade, que você pode aplicar qualquer modalidade de esporte, e ontem assistia o diretor do parque dizendo que vai cobrar pedágio naquele Parque da Cidade. O Parque da Cidade já está pago, foi a sociedade que pagou há mais de 10 anos atrás, na sua construção, e o que falta
somente a manutenção do parque. Mas o governo do Distrito Federal, pela sua incompetência, pela sua inoperância, não tem condições de manter o parque da cidade. Então nós vamos entrar contra, e eu quero que Vossa Excelência, juntamente com esses deputados, coloque na rua e diga que o Odilon Aires entrou contra o pedágio no pátio, no parque da cidade. E eu vou entrar mesmo. Não vou ficar fazendo joguinho aqui dizendo que foi fulano de tal, foi que fez isso. Não, eu entro e coloco um carro de som na rua e coloco a cara dos senhores, das senhoras deste governo na rua, dizendo que está cobrando pedágio de um parque popular. Porque o pedágio significa a manutenção ou a construção de uma obra pública. Aquela obra já foi construída. Se Vossa Excelência cortar a despesa de publicidade, terá condições de fazer a devida manutenção do parque. Não é cobrando do trabalhador, não é cobrando da dona de casa que sai do cruzeiro, que sai de outra cidade para praticar esporte, para fazer caminhada, como eu faço, como toda a minha família faz ali, não é cobrando R$1 por dia ou por hora que este governo vai fazer um bom governo. Eu sou contra e vou entrar na justiça contra a cobrança de pedágio no parque da cidade. Ou melhor, este governo dizia que ia construir a Praça do Povo, consultando a comunidade, e ele está destruindo a Praça do Povo. Ali é uma praça que você reúne todas as camadas da sociedade, você reúne o Plano Piloto, Ceilândia, Gama, enfim, hoje é um ponto turístico referencial da nossa cidade. Nós não vamos permitir, entro na justiça, coloco o carro de som na rua, coloco a cara deste governo na rua, dizendo que é impossível cobrar pedágio do parque da cidade. Muito obrigado. Tempo certo. Concedo a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Senhores parlamentares, eu fico assim muito atenta quando alguns parlamentares, ex-governistas, vêm aqui e fazem algumas afirmações que realmente me trazem a seguinte reflexão. É interessante, senhor presidente, eu pediria inclusive aumento do som, está tão baixo que nem eu que não estou conseguindo ouvir. Obrigada. Até eu chego à compreensão de que é importante a alternância de poder. Deputado Odilon Aires, o seu governo, em 95, gastou 26 milhões em 94, retificando, prestando contas em 95 a esta casa, 94, prestando contas em 95, 26 milhões em publicidade. E desconhece também o deputado que foi o nosso governo que implantou uma lei aprovada nesta casa, de minha autoria, a prestação trimestral das contas do governo em relação à publicidade, para tornar transparente a sociedade e fazer comparações, inclusive. Eu vou sugerir ao nosso secretário que faça essa comparação, o que foi gasto no nosso governo em 95 e o que foi gasto em 94, em 93, 92, 91, quando o governador, inclusive, sofre processos aqui desta casa por ter utilizado sua própria imagem nas propagandas feitas durante o governo Roriz. Então, é muito importante a alternância de poder, porque as pessoas mudam, mas mudam muito. E tem a coragem, o desplante de vir aqui dizer que o governo gastou 6 milhões e é muito. Eu também acho que é muito. Só que ele devia também fazer uma autocrítica e dizer, quando nós estávamos no governo, nós abusávamos. Aí sim ele tinha moral para chegar aqui e dizer que 6 milhões é muito. Segunda questão. Teve um deputado aqui que disse que o nosso governo deixou de pagar o Vale Alimentação. Portanto, como é que ele está reclamando que não tem dinheiro para pagar os servidores da saúde, segurança e educação? Eu quero dizer que o nosso governo manteve o pagamento dos abonos, que não estão sendo repassados pela área federal, abonos estes firmados com as áreas de saúde e educação, está pagando o plano Bresser dos professores, até outubro não recebeu um tostão da União e bancou até o mês de junho os salários da Polícia Civil com uma diferença que dava um rombo de 14 milhões mês. Portanto, eu gostaria que os deputados que vêm aqui dizer que o governo mente soubessem fazer contas e não dissessem coisas aqui que não são verdadeiras. Então, gostaria de deixar isso registrado e dizer que o nosso governo vem afirmando, e qualquer um que entra no CIAFEM,
e não deseja deturpar os dados, tem notado que a área federal tem enviado 97 milhões, quando a folha é 132. O nosso governador esteve na última quinta-feira com o presidente Fernando Henrique Cardoso e ele se dispôs a tentar corrigir esse déficit até o final do ano. Só que até o momento nenhuma medida concreta foi tomada em relação a esse déficit. Portanto, eu acho que quem tem amor ao Distrito Federal, aqueles que têm o desejo que os servidores não fiquem sem salários, que nos ajudem junto à área federal no sentido do governo federal repassar aquilo que é compromisso, através de decreto ainda do senhor Juscelino Kubitschek, que nunca foi revogado, e através de medida constitucional que assegura o pagamento da segurança pública. Senhor presidente, questão de ordem. A palavra, deputado Rainha, para a questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Só para esclarecer que a questão da Polícia Civil não é como a líder do governo falou, não. É bom que ela avalie, porque a questão da Polícia Civil, ela sofreu uma redução salarial, e muito grande e muito séria. Concedo a palavra ao deputado José Edmar. Concedo a palavra ao deputado Peniel Pacheco. Concedo a palavra ao deputado Renata Rainha. Senhor presidente, senhores deputados, muito se fala aqui da questão salarial da Polícia Civil, então é bom que seja feito alguns esclarecimentos. O senhor governador do Distrito Federal, ainda em campanha, foi ao clube da AGEPOL, o Clube dos Policiais Civis, e numa reunião para mais de 2.000 policiais civis, assumiu o compromisso de efetuar o pagamento, de continuar efetuando o pagamento da isonomia e da proporcionalidade, que já estava sendo pago há 3 anos e 8 meses, sem nenhum problema, inclusive com os repasses da União, assinados pelo ministro da Fazenda e pelo secretário de Orçamento Federal. Só que em 2 meses, o que o governador fez foi exatamente o contrário. Ele desmantelou completamente os padrões salariais da Polícia Civil. Basta que se vá hoje à instituição policial civil e se veja a rejeição que esse governo tem lá dentro daquela instituição, devido à palavra que empenhou e não teve a honra de cumprir. Então não se venha falar que a questão da Polícia Civil é uma questão que está dando problemas ao governo em termos orçamentários, porque ele reduziu em muito a remuneração dos policiais. E chegou ao desplante de assinar uma lei aqui, de sancionar uma lei aqui, que esta casa aprovou, e depois encaminhar resposta ao Supremo Tribunal Federal, solicitando ao Supremo que cassasse uma lei que ele, governador, havia sancionado. Quer dizer, é punhalada nas costas do servidor, como nós estamos vendo. E agora vem dizer que não tem dinheiro, o secretário está lá avisando, o secretário de governo e o secretário de fazenda, que não terão dinheiro para pagar os servidores da área de educação, de saúde e de segurança no mês de setembro. Mais uma vez quer se implantar o terrorismo e quer se transferir responsabilidade. O governo tem que ter responsabilidade, sobretudo competência, para ir na área federal e buscar esses recursos. Não pode se cruzar o braço e ficar esperando esses recursos virem, não. O PSDB, inclusive, é aliado do governo aqui, é do governo federal, é o carro-chefe do governo federal. Então ele tem que ser chamado à responsabilidade também, junto com o governo local, e não só empurrar responsabilidade para aquele governo federal. Agora, houve tantos cortes, tantos arroxos salariais em cima dos servidores públicos, tanto aumento de tributo, cada vez que chegava um pacote nesta casa, era aumentando IPTU, era arrochando o servidor público, o discurso era o seguinte: nós precisamos fazer aqui uma grande cirurgia nas contas públicas, porque com esse dinheiro que nós estamos economizando, vai resolver a situação. E cada vez mais se arrocha o servidor, mais se pune a população com a carga tributária mais elevada, e cada vez mais o discurso é o mesmo. Vai faltar dinheiro, vai faltar dinheiro, vai faltar dinheiro. E ao contrário de se buscar uma luta séria e responsável,
estão chamando as pessoas, pelo menos é o que se disse no jornal de hoje, ninguém desmentiu, para comprar uma briga contra o governo federal. Olha, já não se bastou o Marmita Gate, já não se bastou tantos movimentos que foram movimentos politiqueiros e que tanto prejudicaram o Distrito Federal. O que se precisa fazer é uma luta séria. E ontem eu e o deputado Luiz Estevam estávamos numa reunião com o deputado Moreira Franco exatamente para garantir o repasse da segurança pública no texto constitucional para Brasília. E o deputado Moreira Franco, é necessário sim senhor, e é necessário sim senhora, porque do jeito que estava o texto, colocando para um fundo, que é um fundo que ele é variável, e é um fundo que você não sabe o quanto vai arrecadar por mês, e se aquela quantia vai dar para custear as despesas de saúde, segurança e educação, é necessário que se mantenha, assim, pelo menos o que já tem hoje, que é o repasse da segurança. E nós temos que, se for possível, buscar uma obrigatoriedade, não do fundo, mas uma obrigatoriedade geral das despesas da saúde e da educação. Quem acha que não precisa é exatamente o governo que está aí dizendo que não tem dinheiro. É necessário sim. E ontem nós fomos lá, de forma séria, e conseguimos um compromisso do deputado Moreira Franco, no sentido de manter o inciso 14 do artigo 21 da Constituição Federal, que diz que compete à União organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, de forma que o cofre do GDF não tenha que arcar com nenhuma despesa nesse sentido. Então a oposição está fazendo de forma séria, e a gente espera que o governo use um pouco de seriedade e de competência nesse sentido também. Concedo a palavra ao deputado Asni Derrori. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Concedo a palavra ao deputado Peniel Pacheco. Concedo a palavra à deputada Maninha. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria aqui de tocar em dois assuntos. O primeiro é de falar em relação à questão do fumal, porque no discurso do deputado Luiz Estevam, alguns dias atrás, e não só no seu discurso, mas numa entrevista à Rádio CBN, o deputado disse que eu estaria faltando com a verdade ao afirmar determinados fatos. Eu vim a essa tribuna e disse ao deputado que todas as afirmações que eu havia feito eram as afirmações que eu podia provar, e que essas afirmações, elas vinham sendo repassadas a mim, porque estive presente numa reunião com o promotor do Ministério Público, doutor Guilherme, que disse a mim, a deputada Lúcia Carvalho, e ao deputado Vasni Derruri e alguns populares, de que o deputado havia procurado aquela promotoria para apresentar denúncias que vieram a, inclusive, questionar a licitação das obras do Fumal. E hoje aqui o Correio Brasiliense traz uma reportagem em que o promotor contesta o deputado Luiz Estevam. E o promotor diz aqui que o citado parlamentar procurou-me na sede da Prodema, Promotoria da Justiça do Meio Ambiente, do Ministério Público, no momento em que corri uma audiência com o diretor-presidente da CAESB em junho, e embora tivesse tentado fazer com que a audiência ocorresse sem tumulto, o deputado ingressou na sala da audiência abruptamente, interrompendo os trabalhos, solicitando uma reunião urgente, tendo então, naquele momento, informado que o seu assessor iria me procurar para entregar uma documentação pertinente à CAESB e outras irregularidades, o que de fato foi feito. Prosseguindo, diz que o citado assessor esteve na sede da promotoria, entregando uma série de documentos, ficando de solicitar posteriormente a representação escrita do citado parlamentar. No dia seguinte, na sede do Prodema, o mesmo assessor, após conversas mantidas com outros promotores da mesma promotoria de justiça, ingressou em meu gabinete, trazendo novos documentos e um relatório pertinente à licitação da obra de subsistema do Fumal. E eu gostaria de dizer, deputado, que eu não minto. O que eu fiz aqui foi um relato do que me foi dito. E acho que Vossa Excelência tem o pleno direito, como já disse aqui, de entrar com uma ação contra o promotor. Mas gostaria de registrar aqui que o que nós dissemos nessa casa
está hoje aqui afirmado pelo promotor. Escrito, assinado e registrado. Gostaria, então, de falar do seguinte ponto, que é a questão das contas do nosso governo. E dizer o seguinte, todas as dúvidas suscitadas aqui nesse plenário, elas são suscitadas, mas acabam não sendo, eu diria, provadas. Porque, diferente do governo passado, a oposição tem acesso ao CIAFEM, tem acesso à prestação de contas do governo e pode aqui trazer todos os números. Mas, ao invés disso, a oposição fica manipulando os números que são apresentados pelo CIAFEM. Talvez a diferença seja que a tentativa de carimbar esse governo de corrupção não tem procedência. Eu já afirmei nesse plenário e volto a afirmar. Este carimbo o nosso governo não tem. O tratamento da coisa pública é diferente do passado. E é por isso que a cada momento se traz aqui denúncias contra a publicidade do governo, esquecendo aquilo que se gastou no passado. Denúncia que o governo não está realizando as obras do orçamento participativo, mas se não vão andar pela cidade para verificar que essa cidade é um canteiro de obras, que o governo está fazendo obra sim. O governo está realizando agora, no final de semana, a inauguração do saneamento das obras de Samambaia. Qual foi o governo que já fez isso no Distrito Federal? Nenhum. É a maior obra realizada no nosso país. Vão lá, presenciem a inauguração. A obra do Fumal, que a população de Planaltina queria, está aí sendo inaugurada no dia 30. Nós estamos trazendo água para aquela população. Outras obras, como a duplicação das rodovias, o nosso governo está realizando sim. Então venham aqui trazer os fatos, dizer o que está se fazendo nessa cidade. Porque dizer que o governo está gastando onde não deveria gastar, não é verdade. Não é verdade. E nós queremos que essa verdade seja dita aqui no plenário. Estão aí, visitem as obras, verifiquem, digam para a população que aquilo não está sendo realizado. Aí sim, eu quero ver o discurso da oposição nesse plenário. Portanto, senhor presidente, nós temos que tratar a coisa pública com a seriedade. E nós temos que trazer aqui a verdade dos fatos. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Luiz Estevam. Apenas para informar que se o promotor acha que as minhas alegações são falsas, ele que me processe. Como eu tenho convicção da verdade do que estou defendendo, tive a coragem de abrir um processo contra ele. Além disso, quero dizer que ainda que fosse verdadeira essa mentira do promotor, não teria sido a questão da licitação quem provocou o embargo, o pedido de embargo das obras do Fumal, como a deputada informou na rádio. Portanto, a deputada mentiu. Eu solicito que sejam retiradas das notas taquigráficas as palavras do deputado Luiz Estevam. Solicito que o deputado Manuel Andrade secretarie os trabalhos da sessão. Solicito que deputado Adão Xavier secretarie os trabalhos da sessão. Passamos agora à ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 1 da ordem do dia. Discussão e votação da redação final do projeto-lei 962 de 1993, que dispõe sobre a guarda de veículos automotores em logradouros públicos e da outras providências. Autor, deputado Cláudio Monteiro. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da redação final do projeto de lei 962/93. Presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado Jorge Cauim. Solicito a dispensa da leitura da redação final. A presidência acata. Coloque em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. 3, 5, 9, 10, 11. A presidência vai fazer a votação nominal para aproveitar e fazer verificação de quórum. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando a redação final
do projeto de lei 962/93. Votarem pelo não, estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Deputado Cafu. Deputado Cafu. Deputado César Lacerda, sim. Deputado César Lacerda, sim. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Admar Pirineus. Deputado Admar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, sim. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí, sim. Deputado José Edmar. Deputado José Edmar, sim. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho, sim. Deputado Luiz Estevam. Sim. Deputado Luiz Estevam, sim. Deputada Maninha. Deputada Maninha, sim. Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, sim. Deputado Miqueias Paz. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, sim. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Daniel Marques, sim. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Asnide Rouro. Deputado Asnide Rouro, ausente. Deputado Xavier, sim. Deputado Zé Ramalho. Deputado José Ramalho, ausente. Sim. Deputado Geraldo Magela, sim. O projeto, a redação final do projeto de lei 962/93 foi aprovado com 17 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 7 deputados ausentes. A presidência coloca em discussão os itens 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 20. Não havendo quem queira discutir, seguem a tramitação. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 2 da ordem do dia. Discussão e votação da redação final do projeto de lei número 4 de 1995, que autoriza o Poder Executivo a criar, na estrutura da Polícia Civil do Distrito Federal, a 29ª Delegacia de Polícia com sede no Riacho Fundo e da outras providências. Autor, deputado Renato Rainha. Em discussão. A presidência dispensa a leitura da redação final. Não havendo quem queira discutir em votação, votação em processo simbólico. Os deputados que votarem pela aprovação da redação final permaneçam como estão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 3 da ordem do dia. Discussão em segundo turno, segundo dia, e votação do projeto de lei número 1393 de 1994, que institui o Programa Distrital de Prevenção a Acidentes de Trânsito e de atendimento à vítima desses acidentes. Autor, deputado Benício Tavares. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados votarem pelo sim estarão aprovando em segundo turno o projeto de lei 1393/94. Votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, sim. Deputado Cafu. Deputado Cafu. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, sim. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Admar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, sim. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, sim. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí, sim. Deputado José Edmar.
Boqueirão. Deputado Zodimar, sim. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho, sim. Deputado Luiz Estevam. Deputado Luiz Estevam, sim. Deputada Maninha. Deputada Maninha, sim. Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, sim. Deputado Miquel Paz. Deputado Miquel Paz, ausente. Deputado Adilon Aires. Deputado Adilon Aires, sim. Deputado Miquel Paz, sim. Deputado Peniel Pacheco. Não. Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha. Não. Rainha, ausente. Sim. Deputado Wasni de Rolo. Deputado Wasni, sim. Ausente. Deputado Xavier, sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela, sim. Não, a assessoria do Varney já tinha feito. O projeto de lei 1393/94 foi aprovado com 17 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, 27 deputados ausentes. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, deputado César Lacerda. Senhor presidente, encontra-se na galeria conveniados da nova CAP, ameaçados de demissões. E nós sabemos que se encontra nesta casa um projeto de lei de minha autoria, já assinado para urgência, para votação, o qual solicito que seja votado nesta sessão, dando condições a todos os conveniados de participar do concurso público sem a prova por escrito, mas a prova prática com pontuação de 10 pontos por cada ano de serviço. Assim, o conveniado que tiver 5 anos de serviço já está aprovado em concurso público. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem. A palavra, deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, em nome da bancada do PSDB, eu apoio essa iniciativa e parabenizo o deputado César Lacerda para resolver essa situação aflita dos conveniados da nova CAP. Portanto, como líder do PSDB, nosso apoio aos conveniados da nova CAP. A presidência só solicita aos deputados que nós estamos na ordem do dia e temos que nos restringir à ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 4 da ordem do dia. Discussão em segundo turno, segundo dia de votação do projeto de lei 1106 de 1993, que cria o Prêmio Jovem Cientista de Brasília, no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Autor, deputado Wasni de Rolo. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando o projeto de lei 1106/93. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Felipe Euli. Deputado Felipe Euli, sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Cauí. Sim. Deputado Zé Edmar. Sim. Deputado Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda. Marco Arruda, sim. Deputado Miquel Paz. Deputado Miquel Paz, ausente. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, sim. Deputado Peniel Pacheco. Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha. Renato Rainha, sim. Deputado Wasni, ausente. Deputado Xavier, sim. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela, sim. Não dá mais para transformar a sessão.
O projeto de lei 1106/93 foi aprovado em segundo turno com 15 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 9 deputados ausentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 5 da ordem do dia. Discussão em segundo turno, segundo dia de votação do projeto de lei 744 de 1995, que dispõe sobre a implantação do estacionamento na área que mencione da outras providências. Autor, deputado Luiz Estevão, Rei do Gado. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando o projeto de lei 744/95. Votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro ausente. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques ausente. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus ausente. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli ausente. Deputado João de Deus. Sim. Deputado João de Deus, sim. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí, sim. Deputado José Edmar. Deputado José Edmar, sim. Deputado Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho, sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputado Maninha. Deputada Maninha. Deputada Maninha ausente. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Marco Lima ausente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, sim. Deputado Miquel Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires ausente. Deputado Filipelli, sim. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Aziz de Rolo. Deputado Vasni, ausente. Deputado Xavier, sim. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela, sim. O projeto de lei 744/95 foi aprovado em primeiro turno com 15 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 9 deputados ausentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 6 da ordem do dia. Discussão em segundo turno, segundo dia e votação do projeto de lei 299 de 1995, que dispõe sobre a introdução do estudo de raça negra como conteúdo programático do sistema de ensino DF. Deputado Cafu. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados votarem pelo sim estarão aprovando em segundo turno o projeto de lei 299/95. Votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Deputado Cafu, sim. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro ausente. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, sim. Deputado Edmar Pirineus. Edmar Pirineus ausente. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, sim. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, sim. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí, sim. Deputado José Edmar. Deputado José Edmar, sim. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho, sim. Deputado Luiz Estevão, sim. Deputada Maninha. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho, sim. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda. Marcos Arruda, sim. Deputado Miquel Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco. Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Vasni de Rolo, ausente. Deputado Xavier, sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim. Deputada Maninha.
Sim. O projeto de lei 299/95 foi aprovado em segundo turno, 16. tendo recebido 16 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 8 deputados ausentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 7 da ordem do dia. Discussão em segundo turno, segundo dia, votação do projeto de lei 450 de 1995, que cria o Parque Ecológico e Vivencial do Recanto das Emas, em área que mencione e dá outras providências. Autor, deputado João de Deus. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados votarem pelo sim estarão aprovando o projeto de lei 450/95. Se votarem Deputado- pelo não, estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado